Aécio Neves da Cunha nasceu em Belo Horizonte e cresceu entre pessoas com sensibilidade para os problemas do país. O avô paterno, Tristão Ferreira da Cunha, foi parlamentar e secretário de Estado. Seu pai, Aécio Cunha, foi deputado federal por 6 mandatos. E o avô materno, Tancredo Neves, governador de Minas, presidente da República e uma das mais importantes figuras da história recente do Brasil. Aécio aprendeu em casa o significado da verdadeira política, que pode ser chamada de arte, convergir na busca da realização do interesse coletivo, de forma inteligente, sem radicalismos, habilidade de reunir pessoas em torno de ideias para defender a vontade do povo. Seu primeiro partido foi o PMDB e, como militante da ala jovem, defendeu a anistia. Esteve nos palanques do movimento Diretas Já e testemunhou as ações políticas para a retomada da democracia no Brasil. Aos 22 anos, secretário particular de Tancredo Neves no governo de Minas, Aécio acompanhou de perto a eleição do avô ao Planalto, que marcou a vitória da liberdade no país. Essa foi a última eleição indireta do país. E sofreu profundamente a doença e a morte do mestre, que deixou um pouco órfãos todos os brasileiros. Aécio representou o Brasil no Congresso Internacional da Juventude realizado em Moscou. Jovem, porém já seguro e afirmativo, Aécio Neves honrou a tradição de hábil interlocutor das diversas correntes políticas que formaram o primeiro governo democrático após a ditadura militar. Foi quando o Brasil conheceu o seu perfil político de liderança moderna e plural. Aécio Neves formou-se em economia pela Universidade Católica de Minas Gerais. Em 1986, recebeu seu primeiro mandato popular como deputado federal, para compor a mais importante reunião política do país, a Assembleia Nacional Constituinte. Aécio apresentou 46 emendas à Constituição. É dele o dispositivo que dá direito a voto a partir dos 16 anos. Mais tarde, Aécio filiou-se ao PSDB, pelo qual foi eleito outras 3 vezes. Ao todo, 16 anos de exercício democrático no Congresso Nacional. A capacidade de reconhecer as exigências da sociedade e a autonomia de opinião fazem de Aécio Neves um parlamentar com perfil de liderança em comum. Tais características, somadas a um enorme talento para o diálogo, fizeram com que Aécio fosse escolhido líder do partido na Câmara por 4 vezes consecutivas. Fato inédito e surpreendente em se tratando de um político ainda tão jovem. Aécio Neves assumiu o papel de um dos principais interlocutores entre o Congresso Nacional e o Executivo, o que o levou a uma conquista ainda maior. A densidade política, a capacidade de honrar compromissos e a amplitude do diálogo com as diversas correntes ideológicas convergem em uma única direção. Em 2001, Aécio Neves foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, o terceiro cargo mais importante na administração do país. Seu mandato ficou marcado pela restrição ao uso de medidas provisórias pelo Executivo e pela criação do pacote ético, que acabou com a imunidade parlamentar, garantindo que os deputados passassem a ser julgados por crimes comuns. Na presidência da Câmara, Aécio Neves instituiu a ouvidoria parlamentar para receber denúncias de irregularidades. Disponibilizou na internet o resultado de todas as votações e criou ainda a Comissão Permanente de Legislação Participativa, para que a sociedade pudesse também propor projetos para tramitar na casa. Em 2 anos, a Câmara ganhou mais transparência e participação popular e, pela primeira vez, economizou e devolveu recursos ao Tesouro. Aécio Neves foi escolhido pelos colegas o parlamentar mais influente do Congresso Nacional. Sua liderança é consenso. Aécio é respeitado pelos aliados e pelos adversários e demonstra uma das suas particularidades mais marcantes. Separa com sabedoria as divergências ideológicas das questões pessoais. Sabe ouvir e é firme para decidir.
Em 2003, Aécio Neves foi eleito em primeiro turno governador de Minas Gerais e deu início ao revolucionário projeto chamado Choque de Gestão, que garantiu os maiores investimentos sociais da história de Minas, que se tornou referência em administração pública até mesmo fora do país. Foi a primeira chancela do gestor público inovador, que se manifestou desde a formação da equipe de governo, com uma composição de técnicos com sensibilidade social e ferramentas modernas. Esta receita, sob a orientação de Aécio Neves, vai mudar Minas. A ordem é clara: gastar menos com o Estado e mais com o cidadão. Combater o desperdício, fiscalizar de forma eficaz, garantir o bom desempenho dos órgãos da administração, com foco em metas e resultados. A redução dos gastos públicos permitiu acabar com o déficit nas contas do Estado, que chegava a 200 milhões de reais por mês. Com as contas equilibradas, Aécio Neves conseguiu recuperar a credibilidade do Estado e atrair novos investimentos, que geraram emprego, renda, aumento de arrecadação e permitiram o pagamento em dia dos salários dos servidores. Os funcionários passaram a ser avaliados segundo sua produtividade, e o conceito da meritocracia substituiu a ideia de serviço público lento e desorganizado. Aécio estabeleceu prioridades, delegou tarefas e cobrou resultados aplicando a modernidade gerencial. Em 2006, venceu mais uma vez as eleições estaduais em primeiro turno, dessa vez com 77% dos votos. Seu segundo mandato ficou marcado pelos grandes investimentos em infraestrutura. A construção da cidade administrativa reuniu em um único local todos os órgãos da administração, representando economia e eficiência para o Estado. Todos os gastos, ações e arrecadação passaram a ser disponibilizados no portal Transparência para serem acompanhados de perto pelo cidadão. Aécio Neves governou Minas, apoiado por uma ampla aliança política jamais registrada no Estado. Conseguiu um crescimento econômico 2 vezes maior do que a média nacional. Em 2008, recebeu da Legião de Honra da França a maior comenda concedida pelo governo francês a um cidadão estrangeiro, como reconhecimento à sua atuação. Em 2010, ao deixar o Palácio da Liberdade, Aécio Neves tinha 92% de aprovação popular. Durante o seu mandato, ele foi apontado por pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha como o melhor governador do Brasil. Em outro levantamento feito pela Macroplan com jornalistas, Aécio recebeu a melhor avaliação entre os governadores de todo o país. Hoje, aos 50 anos, e com uma filha de 18 anos, Gabriela, Aécio Neves é um político maduro e reconhecido pelos colegas, pelos opositores, por órgãos internacionais e, principalmente, pelos mineiros.